Oi, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre alguns sintomas de baixa autoestima. Isso, nós vamos falar sobre a baixa autoestima. Algumas pessoas me pediram para falar sobre alguns sinais, alguns sintomas, alguma coisa que chamasse a atenção para esse sentimento que às vezes passa tão desapercebido, tão sutil e que às vezes nós mesmos estamos nessa sensação, nesse momento, vibrando a uma autoestima muito baixa. E daí eu vou trazer alguns sinais, alguns sintomas, algumas coisinhas pra gente ficar de olho se nós estamos nesta frequência ou se alguém conhecido da gente, alguém que a gente conheça, alguém que a gente goste, esteja passando por isso e a gente poder ajudar, poder mudar, né, esse padrão e ficar com a autoestima bem elevada. Bem, um dos sintomas da autoestima baixa é a falta de confiança em si mesma, é a pessoa achar que ela não pode, que ela não consegue, que ela não é capaz de fazer alguma mudança na sua vida, dela conseguir fazer alguma coisa, realizar algum sonho, ou não precisa nem, na verdade, ser grandes coisas. Pequenos movimentos na vida para que determinada coisa aconteça. Então ela não confia no seu talento, ela não confia nas suas capacidades, ela não confia no seu dom, nas suas artes, na sua criatividade, ela não confia nela. E em todas as possibilidades que incluem aí nessa falta de confiança. Eu só dei alguns exemplos, né? Um outro sintoma, outro alerta para a gente ficar é a questão dessa baixa autoestima, que está muito atrelada com essa falta de confiança, como eu falei, é a sensação de incapacidade, de ela não se sente capaz de realizar nada, ela não se sente capaz de concluir nada, né? Concluir um projeto, concluir uma estratégia ou chegar no objetivo de alguma coisa que ela vem buscando, que ela vem almejando. Ela é incapaz, por exemplo, de uma ascensão na sua carreira, de ser promovida no seu trabalho, de passar naquele curso que ela tanto deseja, ou passar naquela faculdade, numa faculdade pública, ou sabe? Ou um curso que tem uma, duas vagas e que ela tem muita vontade, é muito concorrido e ela acha que não se sente capaz para isso, ela não consegue. Então ela não reconhece essa sensação de que na verdade é uma sensação de incapacidade, porque todos nós temos a capacidade de realizar, de movimentar esse fluxo de energia, né? E realizar nossos sonhos, nossos desejos, nossos anseios, e que nada é inalcançável demais. Tudo é possível. Outra coisa é o medo da rejeição. As pessoas que têm a baixa autoestima, elas vivem no medo de ser rejeitadas. E por muitas vezes, por conta desse medo de ser rejeitadas, ela não se permite muitas coisas. Por exemplo, ela não se permite um relacionamento bacana, ela não se envolve com alguém porque ela tem medo de depois ser abandonada, de ser rejeitada. Ela se sente também rejeitada ou tem medo de ser rejeitada na família, no seu círculo de amizades, né, com seus amigos. Ela sempre acha que ela é inadequada, que ela está errada e que ela não é boa o suficiente para aquilo, que ela não é bonita o suficiente para namorar alguém, ou que ela não tem um estereótipo de uma pessoa que consiga aquele cargo, naquela função, ou sabe, naquilo que ela deseja. Então ela se sente
tem um medo e se sente muitas vezes rejeitada por ser um pouco fora do padrão, por ser um pouquinho gordinha ou por ser magra demais, por usar óculos ou não, por usar aparelho, por ter o cabelo diferente, né, diferente dos padrões, na verdade. Então, cada um tem um jeito e aí ela tem medo de ser rejeitada por ela ser dessa maneira, né? Dela seguir um, um estereótipo daquilo muitas vezes que não é o comum, que não é muitas vezes o aceitável. Pessoas que gostam de tatuagens, que gostam de fazer muitas coisas no cabelo, vários furos, né? De piercings, de várias formas, inclusive no seu corpo, enfim. As pessoas com a autoestima baixa, elas também são muito perfeccionistas. Ao mesmo tempo que elas se sentem incapazes de realizar alguma coisa e tem essa falta de confiança nela mesma, mesmo com todos esses sentimentos, quando ela faz alguma coisa, ela prima demais com o perfeito, de não ter erros, de não ter falhas. E muitas vezes esses erros, falhas, é ela mesma que está vendo. Que aos olhos das outras pessoas, aos olhos do chefe, aos olhos dos amigos, aos olhos da família ou do cônjuge, do namorado, da namorada, sei lá, não é assim. Está tudo ótimo, tá bom, tá legal, tá bacana, ficou perfeito, mas ela não enxerga dessa maneira. Ela acha que ela poderia fazer mais e ela prima por detalhes que, além de ser um excesso, tem um desgaste muito grande para ficar nesse primor, né? Nessa perfeição. Outro sinal de uma baixa autoestima é a timidez em excesso. Então, a pessoa, ela é tímida, ela quer passar desapercebida. Se ela pudesse, ela era um poste, ou um jarro, ou uma parede na frente. E para que ninguém a visse, para que ninguém percebesse que ela está ali. Então, são pessoas muitas vezes que elas começam a gaguejar quando começam a falar, elas ficam nervosas, as mãos começam a ficar sudoreicas, né? Ficar gelada e suando, e muitas vezes elas ficam vermelhas, igual um pimentão, por conta dessa timidez em excesso que trava, às vezes para falar não consegue, trava, parece que foge todas as palavras, vem uma mudez. Enfim, cada um tem um sinal aí de timidez em excesso. Tem pessoas que ficam muito tímidas demais, falam pouco, né? Ficam mudas. Tem outras que falam demais em excesso e não param de falar. Então, existem muitos sentimentos, inclusive, e comportamentos contraditórios dentro dessa timidez em excesso. Que cada ser humano, ele é único, né? Ele é um indivíduo com suas particularidades, mas não deixa de ser uma timidez em excesso. Essas pessoas também, ela tem uma tendência a procrastinar e preguiça. O que seria isso aí? Aquelas pessoas que vão deixando para depois, que acham que agora não é a hora, amanhã eu faço, mês que vem, ano que vem, depois, e sempre com as justificativas, né? Com várias, que eu falo, as mentirinhas, para deixar para depois. Então, elas procrastinam sonhos, elas procrastinam aquele curso que ela gostaria de fazer, aquele movimento no trabalho, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de bairro, né? Todos esses projetos de vida que todos nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, e a gente vai procrastinando o movimento que se requer para que aquilo aconteça. E a preguiça, pessoas que acabam, né, além da preguiça, aquela questão de sono em excesso, elas demoram para sair da cama, elas dormem muito, já acordam cansadas, fadigadas, aquela vontade que você já acorda querendo dormir de novo, né? E aí, junto a isso, uma falta de motivação, uma falta de vontade de fazer as coisas. Tem pessoas que, inclusive, para a própria higiene pessoal, tomar banho, escovar os dentes, comer, o autocuidado,
se perde quando essa autoestima ela está baixa. Outra coisa é a dificuldade para reconhecer as suas próprias conquistas, mesmo que elas sejam pequenas ou que demande um tempo maior para que elas aconteçam, ou não acontece exatamente daquela maneira como a pessoa projetou, mas ela não reconhece nada que ela vinha a fazer. É como se ela fosse um zero à esquerda, né? Que muitas pessoas falam assim, doutora, eu me sinto um zero à esquerda. Tem gente que fala, eu me sinto o cocô do cavalo do bandido, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase, eu escuto com uma certa frequência. Então, você tenta mostrar para essas pessoas que elas reconheçam até onde chegaram, como estão aqui, tantas coisas que conseguiu construir, conquistar, e elas não reconhecem, né, essas conquistas que elas fizeram. E um sintoma, um sinal, né, bastante comum também para essas pessoas que têm a baixa autoestima é a questão de ficar comparando. Eu já falei em outros vídeos a questão de pessoas que comparam muito com a vida do outro, que é a grama, como eu falo, a grama do vizinho é sempre a mais verde, a vida do vizinho sempre é a melhor, porque eu não tive a sorte que alguém, né, meu vizinho, ou meu parente, ou meu amigo, ou meu irmão, sei lá, a gente sempre fica, as pessoas ficam nessa coisa de comparar, vivem na comparação e não veem, né, o quanto que as pessoas também fizeram esse movimento para que as coisas acontecessem na vida delas. Então só fica na comparação, no vitimismo, no coitadinho de que comigo não funciona, comigo não dá certo, mas ela não faz nenhum movimento para que tudo isso aconteça. Então, eu trouxe exemplos de coisas corriqueiras que a gente vê, né, bem comuns no dia a dia, mas que eu queria que você parasse para ver. Você tem algum desses sinais? Algo disso te chamou a atenção? Porque aqui não é julgar se você tem uma autoestima baixa ou não, mas reconhecer isso e como podemos fazer diferente agora. Qual o movimento que eu posso fazer? Qual a minha rede de apoio? Com quem que eu posso contar? O que eu posso fazer diferente a partir de agora? Então, é reconhecer esse sentimento e aí buscarmos juntos estratégias para que a gente possa mudar essa realidade. Entende? Porque muitas vezes, como eu falei, é bem sutil, passa desapercebido. E quando a gente vê, as pessoas já têm outras coisas, não é só mais autoestima baixa, já estão numa tristeza profunda, deprimidas, depressivas, e aí cada vez mais vai virando uma bola de neve, porque ela não percebeu, ou não, sabe, foi tão sutil que não foi percebido, e isso vai se tornando um conflito maior. Então, a ideia aqui hoje é essa, é reconhecer, acolher esse sentimento e quais as mudanças que nós podemos fazer a partir de agora. Tá bom? Beijos de luz, amo vocês!